Gravada. Muito bem, estamos gravando? Estamos gravando. Coloquei para gravar. Surf, ó, o pessoal do surf aqui também, que legal. Ultramaratona, tenho um final de semana e preciso trabalhar a mente. Maravilha, quem tem competição próxima? Manda aí, para eu saber. Quem é que tem competição próxima? Olha, a Carla do vôlei. A Yasmin tá na competição. A Sabrina tem competição, a Carolina e a Paula, competição em andamento chegando. Maravilha, porque é o assunto da aula de hoje, tá? Você que tem competição próxima, você que é atleta, você que é pai de atleta, mãe de atleta, tá querendo preparar aí o seu filho, ajudar o seu filho com as questões, né, mentais, emocionais, você tá no lugar certo, tá bom? Então a gente vai trabalhar hoje. E você também que é treinador e quer passar esse conhecimento adiante, tá? Se identifique também, seja bem-vindo. Você que é psicólogo, coach, aqui no Atleta Campeão, nós atendemos todos esses públicos, tá? Vou compartilhar os meus slides com vocês. E a aula de hoje vai levar mais ou menos uma hora, tá, pessoal? Então, estejam preparados para estar aqui comigo durante essa uma hora, com bastante foco, com bastante atenção. Afinal de contas, eu imagino que se você se programou, quatro pessoas na sala de espera, eu acredito que se você se programou para estar aqui, é porque você está, né, preocupada aí com a competição. A competição está chegando, está começando a mexer aí, te dando aquele friozinho na barriga, né? Você quer aprender mais. Então, vamos lá. Você vai aprender hoje como administrar o seu nervosismo. Você vai saber hoje o que muitas vezes causa esse nervosismo em você. O nervosismo nem sempre é uma coisa ruim, tá, pessoal? O nervosismo, ele pode te ajudar, o nervosismo bom. Só que se você não sabe administrar ele, ele pode te atrapalhar. Então, quem aqui já teve situações e que percebeu que, poxa, eu estava um pouquinho nervoso, mas esse nervosismo me ajudou? E quem aqui também já percebeu que o nervosismo, quando bateu, te atrapalhou? Quem aqui? Coloca aqui. Maíra já sentiu os dois jeitos, né? Quando me ajudou e quando me atrapalhou. Aí eu tenho uma pergunta para você logo agora no início. Se você soubesse administrar melhor essa questão mental, os pensamentos negativos, aquele diálogo interno, né, que fica muitas vezes trazendo sentimentos de comparação, sentimentos de inferioridade, se você soubesse administrar esses pensamentos, você iria melhor na competição? Você chegaria na competição mais confiante? Coloca aí no chat. Sim ou não? Sim, né? Se você soubesse administrar melhor esses pensamentos e sentimentos. Maravilha. Então, é isso que eu vou te ajudar aqui nessa aula hoje. Você vai sair dessa aula aqui sabendo como administrar melhor, primeiro, por que que esses pensamentos acontecem, por que que eles surgem e por que que muitas vezes você, mesmo treinando bastante, não consegue administrar esse nervosismo, administrar a pressão, o diálogo interno negativo e aí perder para você mesmo na competição. Então, para alguns aqui que já conhecem o atleta campeão, já fizeram alguns cursos, já estão aí no meio do caminho. Para outros, isso tudo é muito novo, isso é tudo é novidade, né? Então, se prepare. Agora, deixa eu deixar bem claro aqui para quem quer essa aula, tá? É para aqueles atletas que treinam muito, porém não conseguem atingir a performance máxima nas competições. Começa a perceber aí se isso não acontece com você. Você quer aprender a lidar com esse nervosismo para se sentir mais confiante, e você chega na competição com aquela sensação de que você queria ter treinado mais, que os adversários são melhores, e isso muitas vezes acaba destruindo a sua confiança. Chegou na competição, você estava até confiante, até na semana da competição você estava confiante, mas chegou na competição, a partir do momento que você olha o árbitro, que você vê a torcida, que você vê os atletas de outras categorias, enfim, da sua categoria, treinadores, você começa a ficar inseguro, ansioso, e aquilo parece que, poxa, tudo aquilo que eu treinei
que não foi pouco. Parece que eu esqueci. Muito bem. Então, seguinte, eu vou pedir para você, como eu falei, a gente tem 1 hora juntos aqui, tá? Então, assim, desliga as distrações. Notificação de WhatsApp, de Instagram, televisão ligada, rádio ligado. Rádio é fogo, né? Rádio. Mas vocês entenderam, tá? Música. Música ligada, enfim. Pessoal, as mães, os pais aí vão se identificar comigo, né? Os mais jovens não. Mas desliga as distrações, tá? Aproveita essa 1 hora que vamos passar juntos para você realmente entender esses mecanismos e usar para você mesmo, tá bom? A primeira pessoa que precisa querer ganhar a competição, querer vencer a mente, é você, não sou eu. Então desliga essas distrações e fala, eu vou focar 100% no que a Maíra está falando. O meu foco está na aula. Desliga tudo. Se tiver criança gritando aí, tranca no banheiro. Brincadeiras à parte. Isso é só uma brincadeira, tá? Não façam isso. Pega papel e caneta. Porque durante a aula eu propositalmente não coloquei algumas coisas nos slides, mas que eu vou querer que você anote. Por quê? Porque isso reforça o seu aprendizado. Então, ao invés de você ficar só ouvindo, você vai ouvir e escrever. Então, isso vai reforçar ainda mais o aprendizado. Você vai sair daqui com aquela sensação de que você conseguiu aprender ainda mais. Tá bom? Pais, ajudem seus filhos, mas deixem os filhos também anotar, tá bom? Eles vão anotar no tempo deles, ok? Pode ser um pouquinho mais lento do que você, mas é legal eles anotarem também, tá? E o terceiro ponto, para quem puder, se você estiver assistindo a aula aí na televisão da sua casa, não tem problema, mas para quem puder, use fones de ouvido, tá? Porque isso reforça também o seu nível de atenção aqui. Porque às vezes, se está só no alto-falante, você está ouvindo mais um monte de coisa que está acontecendo. Quando você está com o fone de ouvido, você está 100% focado naquilo que você está ouvindo, tá bom? Então, são recursos aí que vão te ajudar a ter um melhor aproveitamento na aula. Como eu falei, se isso não é possível para você, não tem problema, você vai aprender também, ok? Então, é o seguinte, eu quero começar aqui mostrando essa foto desse carro lindo, olha só. Imagina agora, presta atenção aqui, pessoal. Imagina agora você chegar na sua casa, né? E aí tem esse lindo carro te esperando na garagem, de presente para você. Você olha aquele carro na garagem e fala: Uau, isso aqui é um presente para mim. E aí, só que esse presente, ele tem um certo truque, tá? Esse presente, ele vem com várias chaves. E para fazer esse carro ligar, você precisa encontrar qual é a chave certa. E aí você começa a procurar várias chaves dentro da sua casa, né, para ver qual chave vai ligar esse carro. E aí você tenta uma, você tenta duas, você tenta três, até o ponto que você começa a ficar irritado, porque você não consegue achar a chave certa para ligar o carro. E aí, muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação assim, a gente fica com raiva, né? A gente acaba culpando outras pessoas. Poxa, eu ganhei um presente aqui, mas cadê a minha chave certa? Onde está a chave certa? E levando isso daqui é uma metáfora, tá? Levando isso para nossa realidade aqui de atletas, o que que eu vejo muito com os atletas que passam pelos nossos treinamentos? Muitas vezes eles são que nem esse carro bonitão, sabe? Mas quando chega na competição, falta a chave certa para ligar esse carro. Ou seja, são atletas que têm talento, que têm potencial, que treinam bem, que têm a disciplina, que fazem tudo o que precisa fazer. Mas chega na hora da competição, não liga, falta a chave. E muitas vezes, vocês que estão aqui, vocês sabem disso, essa chave é a chave que vai ligar aqui, ó, o seu emocional, o seu mental, que vai preparar a sua mente para chegar na hora e fazer aquilo que você faz no treino. O que eu vou entregar para você aqui nessa aula é a chave certa para você destravar o seu potencial. Se você já é um atleta que treina, que se dedica, que tem disciplina,
Porque isso é o mínimo, né, pessoal? Eu não posso entregar isso aqui, eu não posso falar para você, você tem que treinar. Porque isso eu acredito que você já sabe. O que eu estou aqui é para te entregar a chave certa. E essa chave certa está dentro da sua mente. Está dentro de você. Eu só vou te ajudar a encontrar. E antes de fazer isso, eu só quero me apresentar, fazer uma rápida introdução. Para quem não me conhece, meu nome é Maíra Ramos, sou fundadora do Atleta Campeão. Eu fui atleta por mais de 20 anos. Fui vice-campeão mundial de patinação artística, tive diversos títulos nacionais e internacionais. Fui campeã sul-americana, pan-americana, diversas vezes campeã brasileira. Duas vezes eu fui eleita pelo Comitê Olímpico do Brasil a melhor atleta do país. Tá aqui, ó, em 2006, faz um tempinho. Em 2006, essa foto. Em 2007, eu carreguei a tocha dos Jogos Pan-Americanos. E eu tive uma carreira brilhante como atleta, né? Só que acontecia algo engraçado comigo, assim. Eu chegava em competições internacionais, em competições mais fortes, e eu não tinha o mesmo desempenho. Eu começava a me comparar com aquelas atletas italianas, né? Na patinação eram as italianas, as americanas, as argentinas, que eram muito fortes mentalmente. E elas chegavam na competição e faziam. E eu chegava numa competição internacional e eu ficava me comparando. E muitas vezes me colocando como inferior. E aí, numa competição em 2004, num campeonato mundial, eu perdi para mim mesma. Eu machuquei a coluna, eu tive uma lesão, e aí eu não consegui nem participar. Eu era a grande favorita a ganhar o campeonato mundial. E para quem aqui já passou por isso, de você ser o grande favorito e chegar na hora H e você perder para você mesmo, é algo muito frustrante. E foi isso que aconteceu comigo. Então isso começou a me despertar para o treinamento mental. Então vamos pular alguns anos. Eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fui fazer faculdade, eu me aposentei da patinação, eu fui fazer faculdade. E aí depois que eu fui fazer faculdade, eu fui morar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu morei por 10 anos e lá nos Estados Unidos que eu comecei os meus treinamentos, os meus cursos de psicologia do esporte. Eu fui estudar coaching, eu fui estudar por que que os grandes campeões eram grandes campeões. E aí, eu, em 2017, lancei o Atleta Campeão, da forma como vocês conhecem hoje. Em 2018, aquele prêmio Brasil Olímpico que eu ganhei como atleta, nós fomos convidados, o Atleta Campeão foi convidado para o Prêmio Brasil Olímpico de 2018, como reconhecimento do nosso trabalho no Atleta Campeão. Então, isso, né, esse reconhecimento do COB fez a gente ter certeza de que a gente estava no caminho certo porque eles viram o impacto que nós estávamos causando no meio esportivo, ajudando diversos atletas, treinadores, pais e mães de atleta. E hoje o atleta campeão, ele é reconhecido porque a gente ajudou mais de 30 mil atletas, treinadores, pais, que já passaram pelos nossos treinamentos, tanto de forma individualizada, como treinamentos em grupo, como cursos de pós-graduação, de formação. Eu estou passando tudo isso para vocês, pessoal, para vocês entenderem que eu não estou aqui simplesmente porque eu li um conteúdo na internet e estou ensinando alguém. Tudo que nós fazemos aqui tem evidências científicas, né? Hoje nós temos uma grade de professores aí que estão entre os maiores do país nessa área do treinamento mental. Então, eu estou passando isso para você entender que eu fui atleta também. Eu sei o que vocês passam dentro de quadra, dentro da piscina, né? Porque eu também passei por isso, tá? Isso me despertou para o treinamento mental, onde eu comecei a estudar lá desde os meus 15, 16 anos, eu já me interessei já me interessava por esses assuntos, e toda a minha trajetória profissional foi buscando essas respostas. Por quê? Por que que quando eu era atleta eu tinha todo o potencial, mas muitas vezes travava na hora da competição? E isso tudo se tornou a minha missão de vida com o atleta campeão. E é isso que nós fazemos hoje. E aí eu quero mostrar para vocês os resultados de alguns atletas que passaram pelos nossos treinamentos. Então, aqui está a Elisa, ela foi campeã mundial esse ano de jiu-jitsu. Esse atleta aqui, vocês não vão conhecer porque ele é americano e ele joga, né, futebol americano nos Estados Unidos. Aqui é o Vitor Santos, para quem conhece, é um atleta amador de esgrima medieval, e ele também
ele é o dono do canal do YouTube Metaforando, com mais de 5 milhões, né? Um atleta amador aí. Então, a gente, né, passa por vários atletas, passam por esses atendimentos, por esses treinamentos. Aqui está o Catel Cubes, eu vi que tem o pessoal do Muay Thai aí, com certeza conhece o Catel. O Catel, um dos maiores técnicos de MMA do mundo. Hoje ele acompanha diversos atletas do UFC, ele está na American Top Team, que é a maior academia de lutas do mundo. Ele é aluno nosso, né? Aqui, dois atletas de pôquer que eu fui acompanhar em Las Vegas também. E aqui quem é o pessoal do surf, ó. Alejo Muniz, também trabalhei com ele quando ele estava numa fase muito difícil aí para retornar para o surf profissional. E hoje o Alejo está aí figurando entre os maiores surfistas do mundo. E a gente hoje atinge milhares de atletas, treinadores e pais pelos nossos treinamentos online e também presencial. Aqui é um evento presencial do Atleta Campeão com um auditório lotado, como vocês podem ver, certo? E o que essas pessoas já passaram por aqui é o que você vai aprender nessa aula hoje. Muito desse trabalho que foi realizado com esses atletas, que tornaram eles campeões, é o que você vai aprender aqui. Esses atletas, embora super talentosos, eles também perceberam que faltava alguma coisa, que tinha alguma coisa que não se encaixava, que eles podiam ir além, que eles podiam melhorar. E eles já eram até atletas de expressão. Alguns atletas amadores, como eu falei, e outros profissionais, diferentes idades, modalidades. E eles passaram pelo treinamento. E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês que existem dois tipos de atleta. Eu quero saber aqui no chat qual é o seu tipo de atleta. Quem é você, né? Então vamos lá. O tipo um é aquele atleta que treina, que cuida dos detalhes, que é disciplinado, que é focado. Ele treina a mente dele, ele sabe as técnicas de treinamento mental. Ele faz tudo o que precisa ser feito em todos os âmbitos: mental, físico, técnico, tático. E quando chega na hora da competição, ele consegue fazer o potencial dele, sabe? Ele consegue fazer aquilo que ele sabe de melhor. Obviamente, isso nem sempre vai levar ele para o topo do pódio, mas é aquele atleta que sai da competição satisfeito com o que fez. Não necessariamente a medalha de ouro, mas você saber que assim, ah, tudo que eu sabia fazer, eu consegui fazer nessa competição. E você sai de lá satisfeito e feliz com a sua performance. Esse é o tipo um. O tipo um ele cuida de todos os detalhes. Anotem aí para quem está anotando. Cuidar de todos os detalhes. Físico, mental, tático, né, que é a técnica ali, que é muitas vezes a leitura do jogo e tudo mais. Físico, mental e os comportamentos, né? Quais são os comportamentos, pessoal, que todo atleta precisa saber e fazer, que vocês sabem disso? Tem que ter a nutrição adequada, né? De preferência monitorada por um bom nutricionista esportivo. Tem que ter um acompanhamento médico para quem pode ter um acompanhamento médico, ter um bom fisioterapeuta, ter ali um massagista, uma pessoa que entenda bastante de descanso, de recovery, porque hoje em dia todo mundo tem a informação. Então, o atleta campeão, tipo um, ele vai cuidar de todos os detalhes. Físico é o quê? Você pode faltar no treino físico? Você pode tratar isso de qualquer jeito? Não. Você tem que treinar o físico. Tá aí o exemplo do Cristiano Ronaldo e tantos outros, né? Eles cuidam da parte física. Não existe atleta campeão na mente se o físico é tratado de qualquer jeito. Então, pronto, parte física tem que estar se esforçando cada vez mais. A parte mental e emocional, que é saber cuidar dos pensamentos, entender dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, saber administrar, entender as técnicas básicas de ritual pré-competição, saber quando colocar um exercício de respiração, saber o que pensar e o que fazer antes da competição, o que não fazer. Isso é cuidar da parte mental. E da parte comportamental, aquilo que eu já falei: nutrição, fisioterapia, os extras, né? Ali a disciplina e tal. Então, esse é o tipo um. Ele vai para a competição e ele sai de lá feliz e satisfeito. Porém, nós temos também o tipo 2. O tipo 2 é aquele que eu falo que assiste
a premiação da arquibancada. Ah, meu Deus, quem é que já passou por isso? Você estava achando que você ia arrasar, que você ia sair de lá com a medalha. E aí, passada a competição, você ficou lá na arquibancada ouvindo, né, vendo o outro, seu adversário subir no topo do pódio. Brincadeiras à parte, o tipo 2 é aquele atleta que, embora ele treine, ele faça, ele nunca chega na competição e consegue dar o melhor dele. Ele até treina bem, ele até cuida da parte física, ele até tenta cuidar da parte nutricional, fisioterapia e etc. Mas ele escapa na parte mental. Ele não entende que quem comanda o corpo é a mente. Então, ele até tem pensamentos negativos, mas ele não faz nada a respeito. Ele até tem aqueles pensamentos depois de uma derrota, de frustração, ele fica chateado, ele fala que ele vai desistir, ele fica irritado, ele até fica agressivo. Porque os dois aqui têm pensamentos negativos, tá? Não pense que o tipo um só pensa positivo. Os dois pensam negativo. Só que o tipo 2 ele só fica, ele só tem. Ele não faz nada para mudar. E aí, muitas vezes, ele é aquele que assiste a premiação da arquibancada. Qual tipo de atleta você quer ser? Aquele que cuida de todos os detalhes, cada vez mais, com empenho, cuida dos três pilares, né? Físico, mental e comportamental? Ou aquele atleta que geralmente só cuida dos dois tipos, que é o comportamental e o físico? Mas, Maíra, por que que cuidar da mente é tão importante? Eu vou te explicar. Foi feito um estudo, uma entrevista com diversos treinadores. Prestem bastante atenção nisso, tá? Porque todo mundo fica falando desse número, mas ninguém sabe a fonte, ninguém sabe de onde surgiu isso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, onde foram entrevistados diversos treinadores de tudo quanto é modalidade. De rugby, futebol americano, vôlei, do basquete, do futebol, da ginástica, das lutas. E aí, foi feita a seguinte pergunta para eles: o que que você acha, quanto você acha que a competição é mental? E aí, alguns falavam: ah, eu acho que a competição é 100% mental. Ah, eu acho que a competição é 80% mental. Ah, eu acho que a competição é 50% mental. E aí, vários foram colocando essa resposta. E esse estudo concluiu que, na opinião desses treinadores, no treino, 90% é físico. Ou seja, você está num ambiente onde você se sente confortável e aí você vai pegar firme na parte física. A sua mente, é óbvio que ela vai ser importante, mas ela não é não é o centro principal ali. Porém, chega na competição, 90% é mental. Esse estudo concluiu, de acordo com a opinião dos treinadores ali entrevistados, que a maioria considera que a competição é mental e não física. Isso acontece por quê? Eu vi que tem um pessoal aqui da neurociência. Nós sabemos que o ambiente vai regular as nossas emoções, não é verdade? E quando a gente está no ambiente de treino, nós estamos na nossa zona de conforto. Só que chega na hora da competição, tudo muda. O local da competição é diferente, as pessoas que estão lá são diferentes, tem o árbitro, tem a torcida, tem muitas vezes familiares e amigos, pessoas importantes que estão na arquibancada. Isso torna a competição 90% mental. Só que o estudo concluiu também que, embora a maioria dos treinadores concordassem que a competição é mental, a maioria não cuidava da parte mental. A maioria deixava essa questão de lado. Olha só que interessante. Embora eles achassem que era o mais importante, eles não cuidavam efetivamente disso. E é claro que com os novos estudos, com a repercussão da mídia em relação à parte mental, muitos treinadores começaram a contratar especialistas, treinadores mentais, especialistas em neurociência, em psicologia,
para atuarem dentro do time. E aí, o resultado dos atletas foi impressionante. E é isso que fazemos aqui. Quem entendeu que a competição é 90% mental? Quem aqui entendeu? Esse número é figurado, tá, gente? 90% quer dizer a maioria, que é a maior parte, tá? Então não se apeguem muito a esses detalhes. O que a gente está querendo dizer aqui é a competição, ela é mental. Obrigada, o artista que está desenhando no meu slide. Obrigada, HG. Pois é. Então, o que acontece, pessoal? Vê se isso acontece com você, tá? Já entendemos então que a competição ela é mental e é o ambiente que é diferente. Só que o que acontece? Qual é a consequência de quando você não leva isso a sério, não tem as técnicas, não tem as ferramentas? Você entra o que eu chamo no ciclo da derrota, que é o que eu já vi diversos atletas aqui passando. Então escrevam aí, ciclo da derrota, e podem até fazer essa setinha aqui, ó, para você não esquecer. Muitas vezes você treina, não prepara a mente, certo? E aí você vai para a competição. Na competição, você percebe que o excesso de pensamentos negativos fez com que você não performasse o seu melhor. Então, falta confiança. Você não faz o seu melhor na competição. Aí, qual que é o próximo, a próxima parte do ciclo? Você fala assim: eu não fui bem na competição, então, por causa disso, eu vou treinar mais. Quem aqui foi mal na competição e fala assim: putz, eu preciso treinar mais para a próxima? Só que você foi mal na competição, não porque você não treinou, mas porque você não conseguiu fazer aquilo que você fazia no treino. Então, se esse é o seu caso, o seu problema não é a parte física. E aí você fala, eu preciso treinar mais. E aí as pessoas viram para você e falam, você só precisa ser mais confiante. E você sabe disso, mas você não sabe como. E aí o que que você faz? Você faz o que é óbvio, eu vou treinar mais. E aí muitos, e eu já vi isso, acaba deixando o tempo com a família, com os amigos, até com a namorada, termina relacionamento. Alguns falam, eu preciso deixar meu emprego, né, para os atletas master aí, ou então param de estudar. Enfim, quantos e quantos atletas de 10 anos os pais tiram da escola para que ele possa treinar mais? Isso no meio das lutas, no meio do futebol, é bem comum, gente. Eu vejo isso o tempo todo. Tira da escola para que a criança treine 3, 4 vezes por dia. E aí o que acontece? Como agora o esporte é o centro da vida daquela pessoa, ela começa também a se cobrar mais. Aumenta o nível de cobrança, aumenta o nível de pressão. Consequentemente, aumenta a ansiedade, o nervosismo. E toda essa tensão, é comprovado cientificamente, que toda essa tensão pode gerar lesão ou até ficar doente. O emocional faz aquele atleta ficar doente pré-competição. Já passaram por isso? Gripe, febre, de repente dá uma tosse do nada, começa a dar cãibra. Pré-competição, semanas antes da competição, dias antes da competição. E aí a pessoa pergunta: será que é emocional? Talvez. E aí o que acontece? Você começa a ver que o problema é você. E aí alguns ficam desmotivados, pensam em desistir. E aí o que acontece? Quando você fica desmotivado e pensa em desistir, você diminui sua carga de treino. E aí você vai para a competição. Se você não treinou o suficiente, ou se você não treinou nas melhores condições, falta confiança e aí esse ciclo se repete. Tem que sair desse ciclo o mais rápido possível. Porque os atletas que entram nesse ciclo, a chance deles desistirem do esporte é muito grande. E eu posso falar, ela é maior ainda entre crianças, adolescentes de 13 a 15 anos. É onde a gente tem o maior número de pessoas parando o esporte. Então, pessoal, quem aqui acredita que o que você pensa
influencia os seus resultados? Quem aqui acredita nisso? Coloca eu aqui no chat para ver se a gente está alinhado. Tem aqui alguém que não concorda com isso? Ah, Maíra, eu acho que o que eu penso não tem nada a ver com os meus resultados. Quero ver se tem alguém do contra aqui. Coloca no chat. Eu não acredito. Tá bom, não tivemos ninguém contra, então. Todo mundo aqui acha que o que pensa reflete nos resultados, certo? Estamos alinhados? Muito bem, pessoal. Então eu quero fazer um rápido exercício com vocês. Vocês topam? Pessoal que está aí fazendo outras atividades, para um pouquinho, que você precisa prestar atenção em mim aqui. Eu vou tentar fazer aqui para vocês. Não precisa ligar a câmera, quem não se sentir à vontade também pode desligar a câmera, mas é porque é um exercício, é uma dinâmica aqui que eu faço em palestras presenciais e vocês vão estar aqui acompanhando junto comigo. Eu vou até parar de compartilhar meus slides para vocês prestarem atenção. Olha só. A gente tem uma dinâmica que é muito importante você fazer e levar a sério. Então, o que que você vai fazer? Ó, vou me afastar aqui um pouquinho para você prestar atenção, tá? Eu vou pedir para em determinado momento vocês fecharem os olhos, tal, e vocês vão levantar as mãos dessa forma, tá? Eu não vou voltar o slide agora. Presta atenção aqui na dinâmica e faz comigo. Depois eu mostro os slides no final da aula, tá? Então você vai faz aqui comigo, ó. Levanta os braços, você vai levantar os braços. Não precisa fazer isso agora, tá? Eu vou narrar e você vai fazer junto comigo. E aí, num determinado momento da dinâmica, eu vou pedir para você levantar a palma da mão direita para cima, tá? Ok? Pronto? Olha que difícil. Todo mundo consegue fazer isso? Beleza. Então vamos fazer essa. Pessoal, esquece um pouco o chat agora. Foco aqui. Essa dinâmica vai ser importante para sua compreensão de acordo com o conteúdo, tá? Então vamos lá. Eu vou pedir então para você rapidamente. Essa dinâmica dura 2 minutinhos, tá? Então relaxa, relaxa aí na sua cadeira, tá bom? Você vai fechar os olhos. Fecha os olhos. Contempla o silêncio por alguns instantes. Respira fundo, inspira pelo nariz, enche a barriga de ar, solta. Muito bem. Relaxa os ombros, relaxa os músculos da face. Muito bem. Eu vou pedir para você, então, levantar os braços da forma que eu pedi. Levante os dois braços. Muito bem. E agora você vai levantar a palma da mão direita para cima. E na mão direita, eu quero que você use a sua imaginação agora. Sustenta esses braços aí, força lá. Na sua mão direita, eu vou colocar 3 livros bem pesados, daquelas enciclopédias antigas que seu avô guarda até hoje, essa mesmo. Esses 3 livros, você consegue sentir esses livros na sua mão. E você começa a sentir que o seu braço direito está ficando pesado, pesado, muito pesado. E você, então, acha estranha aquela situação, né? Você sente esses livros, começa a pesar na sua mão direita, e a sua mão direita vai descendo, porque começa a ficar muito pesado. E aí eu vou lá e coloco mais um livro bem pesado na sua mão direita. E na sua mão esquerda, eu vou colocar aqueles balões que voam, sabe, de gás hélio. Aqueles balões. E eu vou amarrar 10 balões na sua mão esquerda. E você vai sentir que a sua mão esquerda ela começa a subir, subir, subir. Já no braço direito, ele começa a ficar pesado, pesado, pesado. E a sua mão esquerda começa a subir, subir, subir.
Agora, eu vou pedir que você abra os olhos e veja se tem alguma diferença entre a sua mão direita e esquerda na altura delas. Alguém aqui conseguiu perceber essa diferença? Alguém aqui percebeu uma sutil diferença entre o que você sente no braço direito e o que você sente no braço esquerdo? Eu vi a Paula Dias aqui, a Paula assim, né, Paula? A Paula deu uma diferença boa aí. A Paula Dias. Legal, algumas, vi que bastante gente aqui sentiu, né? Legal, muita diferença. Aí a minha pergunta para você é, isso que aconteceu agora é real ou é imaginário? O que vocês acham? É real ou é imaginário? Imaginário. Tinha algum livro na sua mão? Tinha algum balão na sua mão? Então, é imaginário, certo? Mas, se você sentiu, não é real? E agora, hein, pessoal? Se você sentiu o braço direito mais pesado do que o esquerdo, se você sentiu, viu uma diferença, não é real? A resposta é que não existe a crise bater. A resposta é que a sua mente, né, ela não vai diferenciar, o seu cérebro não vai diferenciar o que que é real do que é imaginário. Se você imagina aquela situação e você se sente, aquilo é real para você. Então vamos levar isso para dentro da nossa realidade do esporte? Se você acredita que o seu adversário é mais forte, que você não treinou o suficiente, que é a competição mais importante, você não pode errar. Tudo isso que você fala para você, que você imagina, você sente. E se você sente, é real. É por isso que muitas vezes, quando um atleta, quem é treinador aqui sabe, um atleta vira para você e fala, eu tô nervoso. E aí você fala assim, ah, não precisa ficar nervoso, é só mais um treino. Porque você não está pensando e sentindo o que ele está pensando e sentindo. Então, muitas vezes, aquilo para você não precisa pensar dessa forma. E pais também fazem isso. O filho fala: nossa, eu tô nervoso, eu vou jogar. Para de pensar besteira. Não, isso é coisa da sua cabeça. Mas, pessoal, se é coisa da cabeça, é real. E se é real, a gente precisa saber mexer nisso. E aí eu quero saber de você. Os seus pensamentos antes da competição, eles estão mais para livro, te deixando pesado, 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 ou eles estão mais para balão, te deixando leve, te deixando tranquilo, te deixando relaxado, para você performar bem? Pois é. Nosso objetivo aqui é ter mais pensamentos balão, né? Mais pensamentos que te deixem leve, tranquilo, relaxado para o momento da competição. Então, vocês já perceberam que tudo aquilo que você pensa. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui de novo para vocês acompanharem o raciocínio e anotar. Agora voltou a hora de anotar, pessoal. Vamos lá, vamos anotar de novo, tá? Eu quero mostrar um esqueminha para vocês que a gente usa na psicologia, tá? E vai ser bem bacana você também aprender na psicologia do esporte, ok? E vai ser bem bacana você usar isso para a sua vida. Então, olha só, anotem aí. Você vai colocar numa folha de papel o P, tá? Você vai espaçar. Deixa eu pegar aqui uma folha para demonstrar. Não, não vou usar o quadro, não. Deixa eu pegar aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. Pode fazer assim na sua folha, ó. Você pode fazer dessa forma, você pode fazer dessa forma, como for melhor para você, tá? No P, você vai colocar pensamento. Escrevam aí, pensamento.
E ó, deixa um espaço livre aqui, ó, antes do pensamento, tá? Deixa um espaço livre aqui, de preferência. Se você errou, volta e faz de novo. Muito bem. Então aqui, ó, você vai colocar pensamento. Aqui você vai colocar sentimento. Depois de sentimento, você vai colocar comportamento. E aqui você vai colocar resultado. Então vamos lembrar da dinâmica que a gente acabou de fazer. O pensamento, né? Quando eu dei aquela sugestão para você, tá pesado, o livro tá pesado, e você sentiu o seu braço direito descendo, descendo, descendo. É o pensamento. Isso fez o quê? Você sentiu o braço direito pesado. Aquilo te gerou um desconforto. Isso te gerou um comportamento. Qual foi o comportamento? O braço foi descendo, descendo, descendo. Você foi ficando cansado, estressado. E qual foi o resultado? O braço direito mais baixo do que o braço esquerdo. Vamos levar isso para o momento da competição? Você tem o pensamento lá, eu não posso errar. Esse é o pensamento, eu não posso errar. Se eu errar, eu não vou continuar na competição, eu vou perder, eu vou voltar para casa, meus pais vão ficar chateados, meu técnico vai brigar comigo, eu vou decepcionar os outros da minha equipe. Você tem o pensamento. Esse pensamento ele vai gerar um sentimento. Qual sentimento gera em você esse tipo de pensamento? Meu adversário está melhor do que eu. Acho que eu não treinei o suficiente. Acho que eu estou nervoso. Qual sentimento? Pode ser um sentimento de nervosismo, ansiedade, inferioridade, sentimento. Quando você se sente ansioso, com medo, com sentimentos de inferioridade, como que você se comporta? Qual é o seu desempenho na competição quando você não está se sentindo bem? Você trava. Alguns travam, alguns dá branco, outros não conseguem impor o jogo, não consegue ter a performance que tem no treino. Então, esse é o comportamento. Se você não tem uma boa performance, qual é o seu resultado? É um resultado abaixo da média, é um resultado que você não gostaria de ter, certo? Então, é isso que você precisa entender. O que eu penso determina o meu resultado. Foi isso que vocês concordaram, né? O que eu penso determina o meu resultado. Agora, lembra que eu pedi para você deixar um espaço antes do P? É porque tem mais uma letra aí, anotem aí. A letra é C. Você vai colocar um C antes do pensamento. Coloque a letra C. Vamos lá, gente, a gente está finalizando já. Você já vai entender da onde está vindo tudo isso. Eu estou te explicando aqui. Vocês estão vendo que a letra P aparece agora em segundo, ela não é mais a primeira? Nossa, meu P aqui está parecendo um D, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Socorro. Ah, que bom, agora a caneta não pega. Pronto. Vocês estão vendo que tem uma letra antes do P? É porque tem algo que acontece antes do pensamento. E para isso a gente vai dar o nome de condicionamento. Coloque aí, condicionamento. E o que que você precisa entender disso? O seu pensamento ele já foi condicionado antes pelas suas experiências, desde o dia que você nasceu. Então, desde o dia que você nasceu, você viveu várias experiências que foram condicionando o seu pensamento hoje.
Então, experiências, tudo aquilo que você teve que foi de impacto emocional. Então, assim, se você teve experiências e que de repente você interpretou como positiva, você ganhou competições, você teve vitórias, mais vitórias e tudo mais, pode ser que você tenha um pensamento mais positivo, de pensamentos que vão te gerar autoconfiança. Ou pode ser que você, ao longo da sua vida, teve mais experiências negativas ou situações que você se colocou como inferior e isso vai te gerar os certos tipos de pensamento. Então, todos nós temos isso, tá, pessoal? Todos nós vivemos experiências positivas e negativas. Todos nós vivemos coisas boas e coisas ruins. Não é nem o que acontece com a gente, mas como a gente interpreta aquilo que acontece pra gente. Você já não viu aí dois atletas sofrendo derrotas, por exemplo? Um sai de lá mais motivado, falando eu vou dar a volta por cima, e o outro sofreu a derrota e falou eu vou desistir disso aqui não é para mim, é, a culpa é do árbitro, chega. Ou seja, a derrota foi a mesma para os dois, só que eles reagiram de forma diferente. Então não é nem o que acontece para você, mas é como você reage. Então vocês entenderam a letra C? Como o seu pensamento foi condicionado vai determinar. Ah, agora é o pulo do gato, hein? O seu mindset. Então entendam aqui, ó. Essa letra C a gente vai chamar de mindset. Ou mentalidade em português. É que mindset é mais chique, né? Então eu vou deixar o mais chique, eu gosto do chique, tá? Então a gente vai usar o mindset. Mas por que eu quero usar a palavra mindset? Na verdade, é para explicar isso daqui para vocês. Mindset, embora pareça uma palavra motivacional, ela é uma palavra neutra. Ela é uma palavra que pode tanto significar para as coisas positivas como negativas, pessoal. Mindset no inglês significa mente, set, configurar. Então, o mindset é como a sua mente está configurada. E no esporte, quando a gente vai falar de esportes de competição, tem algumas coisas que já está configurada na mente da maioria dos atletas. Algumas coisas que a gente foi aprendendo culturalmente, que hoje determinam a forma como a gente vai pensar. Eu não sei se está muito avançado aqui, mas eu espero que vocês estejam me entendendo. Mindset é como a sua mente está configurada. É como se fosse um programa. Você pode rodar esse programa para te ajudar ou esse programa vai te atrapalhar. Tudo bem? Tá fácil de entender, Lucas? Tá fácil? O mindset ele vai te ajudar ou ele vai te atrapalhar. Você não já viu atletas excelentes que têm péssimos resultados? Provavelmente porque o mindset dele está configurado com alguns vírus nesse computador. Então é isso que a gente precisa entender. Maíra, eu acredito que você deve estar se perguntando. Então, como que eu vou configurar o meu mindset para ter um mindset de campeão? Para eu chegar aqui, ó, e ser esse cara aqui. O cara que assiste a cerimônia da premiação no topo do pódio. O cara que cuida dos detalhes. O cara que chega na competição e sabe o que fazer, e sabe o que não fazer, e sabe como pensar, como sentir, como agir. Vamos lá. Para isso, eu criei o que eu chamo de as 7 leis pré-competição. Agora, gente, tá o ouro aqui. Vocês vão ter que prestar atenção em mim. Como que eu vou configurar a minha mente? Lembra que eu falei para vocês que dentro da nossa cultura do esporte, nós fomos já configurados para que a gente tenha pensamentos de ansiedade, medo, nervosismo. E vocês vão ver agora. Percebendo isso, eu criei as 7 leis pré-competição. Essas leis, elas fazem parte do meu livro, que vai estar disponível para vocês, fazem parte do nosso treinamento mental pré-competição também. Eu não vou conseguir passar todas aqui para vocês, mas eu vou passar 3. Aquelas que eu considero as 3 principais.
E eu vou pedir para vocês anotarem. Quem conseguir colocar essas três leis em prática, já vai perceber uma grande diferença nessa próxima competição aqui. Que muitos falaram que tem competição próxima. Tá? Então, agora, atenção aqui. Vamos lá. A primeira lei pré-competição, anote porque eu não coloquei isso em slide, que é justamente para vocês usarem o canal aí de escrever, para vocês fixarem bem. A primeira lei é que não existe, coloca aí, não existe expectativa, expectativa com X, tá, pessoal? Não existe expectativa de resultado. E aí muita gente deve estar coçando a careca agora, né? Maíra, como assim? A gente está falando de esporte de competição? Como é que não existe expectativa de resultado? Para o atleta campeão, não. Porque o atleta campeão entende que o resultado da competição não está no controle dele. Teve uma vez uma competição de patinação artística do gelo, seletiva para as Olimpíadas, e eles entrevistaram uma atleta que ela era de longe a favorita a ganhar o título. Tinham três atletas que praticamente já estavam convocadas para as Olimpíadas. E essa atleta, que não estava nem entre as favoritas, foi lá e ganhou a seletiva. Na hora de entrevistar essa atleta, a jornalista perguntou como é que estava a sua expectativa antes da competição. E ela falou: expectativa? Não, eu não tinha expectativa. Eu só fui lá para patinar, para fazer o meu melhor. E as três outras que não conseguiram a vaga e eram as favoritas, elas estavam o quê? Com medo. Elas estavam pensando no resultado. Enquanto a outra atleta, que não era favorita, estava pensando em patinar. Vou jogar a pergunta para vocês. Quantas e quantas vezes você entra para uma competição sem estar focado no jogo, mais do que está em jogo, ou seja, no resultado do jogo? Então, o objetivo do atleta campeão é entrar no flow a cada competição. Por isso que a gente não vai com a expectativa de resultado, nós focamos no nosso desempenho. Então, ao invés de eu estou indo para a competição para ganhar a competição, eu estou indo para a competição para entrar no flow. O que que é estado de flow, gente? É um estado neurológico de máximo foco, concentração e performance. O estado de flow é um estado onde você atinge o seu melhor. Se o seu melhor é o suficiente para você ganhar a competição, ótimo, parabéns, você vai sair de lá com a medalha. Só que isso não está no nosso controle. Quantas vezes você vai para uma competição, você faz o seu melhor e não ganha a competição? Faz parte. Mas o nosso objetivo juntos aqui, eu como sua treinadora mental, eu quero que você vá para a competição e você termine a competição falando: eu fui bem, eu fiz o meu melhor. Tem atleta que eu atendo de forma individual que eu não quero nem saber qual é o lugar que ele ficou. E a minha primeira pergunta é: você entrou no flow? E aí eu quero mostrar para vocês uma atleta que foi campeã mundial de jiu-jitsu em 2025 agora, em maio, final de maio, início de junho. Essa atleta, ela me procurou. Quando ela me procurou, gente, ela chorava nas sessões, de tanta cobrança e expectativa que ela tinha diante desse resultado do Campeonato Mundial. Porque ela estava vindo já de uma competição onde ela foi campeã mundial, ela mudou de faixa, e aí as apostas estavam nela. Então tinha muita expectativa da parte dela. E aquilo tudo estava tornando o treinamento dela muito estressante. Quando ela ia para o treino, se ela treinava mal, ela ficava extremamente desmotivada, chorava. O técnico dela também me procurou, né, para a gente conversar muitas vezes. E aí, quando ela foi para a competição, né, para o Mundial, a gente trabalhou muito na lei número um com ela. Qual é a lei número um? Não existe expectativa de resultado. O objetivo é entrar no flow.
E aí eu expliquei para ela tudo que era o flow. Essa é uma atleta de atendimento individual. Ela é uma atleta americana, de filhas de pais brasileiros, vocês vão ver a bandeirinha do Brasil aqui. E aí, quando ela chegou no Mundial, a gente deu tudo errado. Foi muito louco, assim, né? Porque eu tive que ir ali administrando com ela, pelo WhatsApp mesmo. Ela chegou no Mundial, ela tinha esquecido o kimono. E eles moram no Arizona, o Mundial era na Califórnia. E aí o pai dela voltou, pegou o kimono, tal. E a gente foi ressignificando tudo isso com ela. E ela falou, Maíra, eu nunca entrei tão confiante para lutar. E ela foi ganhando luta após luta. E aí está a medalha de ouro. Ela ganhou ouro na categoria dela e medalha de bronze no absoluto, que é a somatória de todos os atletas de todas as categorias, de diferentes pesos, que lutam entre si. Porque é uma atleta que entendeu que o resultado da competição era secundário. Em primeiro lugar, eu estou indo lá para dar o meu melhor, para fazer o meu melhor, para entrar no flow. E isso não depende de mais nada, só depende de você, de onde está o seu foco. Faz sentido, pessoal? Então, para quem está indo para a competição agora, lembre-se que o estado de flow, eu estou indo lá para fazer o meu melhor, para fazer o que está no meu controle. Em segundo lugar, porque eu quero ganhar. O grande problema é quando vocês invertem a ordem, vocês colocam o resultado como a prioridade. E aí isso vai gerando mais expectativa, mais pensamento negativo. Técnicos, pais, cuidado. Porque às vezes é vocês que colocam o foco dos seus atletas no resultado, achando que isso é motivacional. Para muitos atletas, isso é um peso. Não estou dizendo que para todos os atletas é um peso, mas para a maioria dos atletas, isso é um peso. Eles encaram isso como cobrança e não como motivação. Ir em busca do troféu, ir em busca do ouro, é muito bonito e pode até parecer motivacional. Só que você tem que perceber qual é o impacto emocional que isso está causando no atleta. E muitas vezes eles já colocam pressão neles. E aí vem o pai, vem o técnico e bota ainda mais pressão. E não que pressão sempre seja ruim. Pressão é bom, mas vocês têm que saber o momento certo. Então, para esses atletas que ficam mais nervosos, que ficam mais ansiosos, treinadores, pais, saibam administrar isso. Então, colocar o foco do atleta naquilo que ele pode controlar vai dar uma grande diferença. Então, essa é a lei número um. Vamos para a segunda lei? A segunda lei, eu quero mostrar para vocês o Bernardo, que é um atleta de CrossFit que eu atendi em 2021. E o Bernardo, ele tinha um sério problema, né? O problema do Bernardo é que, e do CrossFit, aqui, tem alguém do CrossFit aqui? Tem alguém do CrossFit? Deve conhecer o Bernardo, né? Na época ele não era do adulto, ele era uma categoria mais nova, tipo júnior, né? Juvenil. E ele estava indo para, era o último ano dele, ele precisava ganhar essa competição, né? Era algo muito importante para ele, até para futuros patrocinadores e tudo mais. E no CrossFit, pessoal, você tá ali disputando com o seu adversário lado a lado. E muitas vezes o Bernardo ele perdia a competição porque a mente dele estava onde? Em quem estava do lado dele, no adversário dele. E a lei número dois, anotem aí, não existe adversário. Anotem, não existe adversário. Trabalhamos isso com o Bernardo porque isso tirava muito o foco dele. Então, a minha estratégia com o Bernardo foi: toda vez que você perceber que a sua mente está indo prestar atenção no adversário, no que o adversário está fazendo, se ele está para frente, se ele está para trás, você vai concentrar o seu foco, a sua energia no seu umbigo. E eu ensinei para ele uma técnica mirabolante de Harvard, que é o dedo no umbigo. Só para vocês saberem, essa técnica não é de Harvard, fui eu que inventei, tá bom? Mas ela é muito poderosa. Então vocês podem dar o crédito para mim. Que é o dedo no umbigo, né? No caso dele, ele estava lá no meio da competição e não dava para ele colocar o dedo no umbigo.
Mas muitos atletas fazem essa técnica antes de entrar para competir. Por quê? É muito fácil você criar uma comparação com os adversários, principalmente para atletas de luta, de combate, do tênis, que é um a um, né? Você com seu adversário o tempo todo ali. E aí entra mais uma vez os pais, os treinadores. Cuidado quando vocês vão comentar sobre os adversários. E aí vocês entram no Instagram, vocês começam a fazer conta de matemática. Olha, você vai lutar com esse, você vai jogar contra aquele, aquele ali é bom, aquele ali treina no clube tal, aquele lá foi viajar, treinou com não sei quem. O atleta ele já está preocupado com o adversário. Vocês não precisam reforçar. Deixa que o foco dele, gente, o foco do atleta precisa estar nele, na estratégia dele, naquilo que ele treinou. Então, pais, ajudem os seus filhos a se concentrarem neles. E evitem falar, ou se puderem eliminar completamente, o adversário. Porque o adversário, pensar no adversário, está no seu controle? O que o adversário vai fazer? Não está. Você não pode controlar. Então, se você estiver pensando muito no que o adversário está fazendo, você esquece o que você tem que fazer. E isso te deixa mais fraco, você dá a tua força para ele. Então, aqui, a lei número 2 é: não existe adversário. O meu foco deve estar em mim. Concentra sua atenção no seu umbigo. Nesse momento, você imagina que tem uma esfera aqui e que nada do seu foco, nem o que você vê, nem o que você ouve, é do adversário. Você está 100% concentrado em você. Então, essa é a lei número 2, a lei que fez o Bernardo ser campeão no Miami, Wodapalooza, em 2021. Muito legal, né? E aí, eu quero mostrar a lei número 3. A lei número 3, eu coloquei aqui o Bernardo também, que é um atleta que eu atendo de vôlei. Ele foi destaque no último CBI em 2024 e ele ganhou lá a premiação como melhor jogador na posição dele, que agora eu não vou lembrar qual que é. E é um atleta super dedicado, só que ele tinha um probleminha. Quando o Bernardo chegava em competições mais importantes, como é o caso dessa competição do vôlei, tem alguém do vôlei aí? Eu acho que o professor Teobaldo é do vôlei, não é? Teobaldo, é do vôlei? O CBI é muito importante, não é? Não é uma competição muito importante? E os atletas já sabem disso, né? É uma competição lá que eles vão estar sendo visados, que vai ter gente da seleção brasileira para convocar e tudo mais. E aí, o que acontecia? O Bernardo chegava nesses eventos mais importantes e ele dava uma travada. Ele ficava, na verdade, ele não dava uma travada, ele ia bem. Só que o problema é que ele ficava pensando, eu não posso errar, eu não posso errar. É a competição mais importante do ano. Então, nós sabemos que vão ter competições mais importantes e menos importantes. Mas, para o atleta campeão, coloque aí: não existe competição mais importante ou menos importante. Nós precisamos eliminar isso do nosso dicionário. Por quê? Pensa bem: se eu estou indo lá para a competição mais importante, eu não posso errar. O que que vai acontecer? Olha o pensamento: eu não posso errar. Você pensa isso quando você está treinando? Quando você está treinando, você tá relaxado. Você está pensando numa técnica ou outra. E aí você vai lá e faz. Quando você começa a pensar que você não pode errar, você começa a ficar tenso. E os seus movimentos, eles não fluem naturalmente. Então, cuidado ao colocar numa competição um peso muito grande. Porque pensa bem, gente, se o nosso objetivo não é mais o resultado, agora é entrar no flow, é fazer o meu melhor, tanto faz qual é a competição que você vai disputar. Se é a competição, se é o CBI, se é o TCA, tanto faz. O seu objetivo é você fazer o seu melhor e sair de lá satisfeito. Então, a gente encara que toda competição é uma oportunidade para entrar no flow. Trabalhamos essa lei com o Bernardo e ele não só jogou muito bem, como ele foi o atleta destaque da competição na posição que ele joga. Então, essa é a mudança da mentalidade. Como eu falei para vocês, são 7 leis. Não vai dar tempo de eu passar todas aqui para vocês. Eu quis trazer essas 3. Que eu tenho certeza que se você
aplicar a lei número um, que é: não existe expectativa de resultado. O objetivo é entrar no flow. Não existe. Quem quiser, coloca no chat para o pessoal que está viajando não pedir para eu repetir depois. Não existe expectativa de resultado. O objetivo é entrar no flow. Então, a minha prioridade é fazer isso porque eu gosto, porque eu quero, porque eu adoro isso aqui, eu quero fazer o meu melhor para mim. A lei número dois, não existe adversário. O meu foco está em mim. Dedo no umbigo. Foco no seu umbigo. Foco em você. E a lei número 3, não existe competição mais ou menos importante. Toda competição para o atleta campeão é igual. Toda competição é igual. Então, papais que estão aí, mamães, o seu filho já sabe que a competição é a mais importante. Não relembra ele o tempo todo disso. Essa é a competição mais importante, você tem que treinar mais, e aí contrata, né? Faz mais aula particular e não sei o que, gasta rios de dinheiro muitas vezes para deixar o seu filho mais nervoso, mais ansioso antes da competição. Então, trate toda a competição com o mesmo nível de importância, porque a pressão já está acontecendo na cabeça do seu filho. O comentário no ginásio, na piscina, enfim, no ambiente de treino dos colegas, já é que é a competição mais importante. Então, a gente não pode reforçar isso. A gente precisa começar a direcionar o nosso foco. Faz sentido, pessoal? E aí eu quero relembrar, a gente já está terminando aqui. Eu quero relembrar a vocês o seguinte: isso que a gente está trabalhando é na mentalidade. A sua mentalidade vai determinar a sua forma de pensar. Lembra? Aqui, ó. A sua mentalidade vai definir a sua forma de pensar. A sua forma de pensar e sentir vai determinar como você vai agir, que é o seu comportamento, né? E as suas ações, elas determinam os seus resultados. A forma como você vai ter o seu desempenho que vai determinar o seu resultado. Tira em print dessa tela. Imprime e coloca no espelho. Tudo começa na mentalidade, pessoal. Tudo começa na mente. Você quer ser um excelente atleta? Você já sabe que você tem que treinar muito. Você já sabe que você tem que comer direito, que você tem que dormir, que que você tem que fazer mais que os outros. Isso daí não é novidade. Agora, se você quer ser diferente, diferenciado, você precisa começar a trabalhar aqui. Porque é a sua mentalidade que vai definir pensamentos, sentimentos, comportamentos e o resultado vai vir como consequência. Então, se você não tiver clareza das suas dificuldades, sabe quando que elas vão aparecer para você? Na competição. Em forma de emoção já. Nervosismo, ansiedade, medo. Vocês entenderam de onde vêm esses pensamentos? Vocês entenderam que no esporte a nossa mente já está configurada para sentir essa ansiedade, esse nervosismo, essa comparação, essa inferioridade? Então, para quem quer ir além, para quem entendeu que é o momento de treinar a mentalidade, eu tenho um convite para você. O nosso programa de treinamento mental pré-competição. Então, você já cuidando da parte física, já cuidando da parte técnica, e agora eu estou te convidando para ser a sua treinadora mental, né? Eu estou colocando essa proposta na mesa. Você entendeu que treinamento mental é importante? Você muitas vezes só não sabe como começar. Por onde começar? Então, eu quero te apresentar esse treinamento completo. Esse treinamento que esses atletas individuais que eu mostrei aqui para vocês, eles investiram para ter o meu acompanhamento individual.
E eu peguei esse conteúdo, que eu trabalho com os meus atletas de forma individualizada, e transformei eles num curso. Esse curso ele vai ter três fases. A primeira fase é o destravar da confiança, a segunda é a rotina de campeão e a terceira é o despertar do coração de campeão. Eu vou mostrar para vocês em detalhes como é que funciona. A fase um, a gente vai trabalhar nas 7 leis para a competição. Eu mostrei três aqui para vocês rapidamente, tá? A gente vai trabalhar em todos os 22 gatilhos para você entrar no estado de flow. E também a gente vai trabalhar na régua do nervosismo. Lembra que eu falei lá que nem todo nervosismo é ruim? Que a gente vai ter um nervosismo bom e a gente vai ter, né, como que direcionar a sua mente, o seu ritual pré-competição para você entrar no nervosismo bom? Essa é a primeira fase do treinamento mental, para você saber de todos esses detalhes. Aí a gente vai para a segunda fase, que é o diário de campeão. Essa é a rotina para você encaixar as técnicas de treinamento mental. Então, você vai receber áudios de visualização, alguns vídeos, alguns PDFs, para você ir monitorando a sua rotina de treinamento mental. Então, assim, com 10, 15 minutos por dia, você faz seu treinamento mental. Não é nada, você não tem que ficar 2 horas meditando. Isso daí não existe, gente. Se você quiser, nada contra, mas isso não é treinamento mental. O treinamento mental aqui, nosso, é a partir da mudança de mentalidade, o diário de campeão, e aí a gente vai para a terceira fase, que é o despertar do coração, que é aquela raça, aquela gana, aquela vontade de vencer na hora certa. É isso que nós estamos propondo aqui para vocês. A gente faz isso através de algumas ferramentas. Roda de forças, você saber o seu ritual, que é o que fazer um dia antes, minutos antes de entrar para competir, para ativar a sua mente, ela está na fase certa. Tem muita gente que fala, eu quero ficar calmo antes da competição. Às vezes, calmo para você não é o ideal. Tem atleta que precisa ativar. Então, você vai entender o que que você precisa e você vai saber criar o ritual que funciona para você. E a gente tem a nossa ferramenta antes de competir, que é o coração de campeão. São algumas perguntas e um áudio que você vai escutar antes da competição, que vai configurar a sua mentalidade, seu mindset, para você pensar coisas positivas, né? Coisas ali realistas, se sentir confiante, se sentir agindo da forma certa. E essas são as três fases. Quanto que custa esse programa? Esse programa ele foi vendido por muitos anos por R$ 1.000. Porém, agora nesse ano, a gente resolveu abrir esse treinamento para mais pessoas que não podiam fazer esse investimento. Então, vocês que estão aqui não vão precisar investir os R$ 1.000 que ele custa. E muitas peço desculpas aí, mas muitas pessoas talvez que estejam me ouvindo agora compraram né, fizeram um investimento de R$ 1.000. O que a gente preparou aqui para você é algo inédito, algo que, assim, não podemos fazer nada melhor do que isso, tá? Para você entrar nesse treinamento, ter em mãos todas essas ferramentas e um curso completo de treinamento mental pré-competição, você vai precisar investir 12 parcelas de R$ 30,72. Exatamente, custa menos de uma pizza. E um pouco mais de R$ 1 por dia. Então, esse é o valor para você começar a treinar a sua mente. Ou, se você preferir fazer um investimento à vista, R$ 297, você tem acesso a este treinamento por 2 anos, tá? Por 2 anos você vai poder assistir os vídeos quantas vezes você quiser. Você vai receber um livro, nosso livro pré-competição. E ali nesse livro tem várias ferramentas para você realizar, para você fazer, enfim. Pais, vocês podem também adquirir esse curso e ajudar os filhos de vocês, acompanhar o filho de vocês. É muito bom porque vocês aprendem as técnicas também. Vocês vão perceber alguns errinhos que vocês cometem, vocês vão parar de cometer, tá? Normal, faz parte. Ok? E aí eu preparei para quem entrar hoje aqui nessa aula até às 23. Ah, não, calma. Pera, fiz isso da outra vez, deu errado. Pera aí. Ó, nós temos um bônus especial somente para os 5 primeiros. Da outra vez o Lucas liberou, tá? Mas dessa vez a gente não vai liberar. Somente para os 5 primeiros você vai receber um bônus especial. Então agora, pessoal, quem puder, se prepare aí, que o Lucas vai colocar o link no chat, tá? Para você não ficar boiando e perder essa oportunidade.
você vai receber uma sessão de atendimento individual com o treinador mental líder do atleta campeão. Só essa sessão, ela custa R$ 350. Só essa sessão custa R$ 350. Mas você vai ganhar de bônus se você for entre os 5 primeiros. Né? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês, para vocês clicarem no link. Então, assim, é só para os 5 primeiros esse bônus especial de atendimento individual. Maíra, eu tô aqui com meu filho e tal. Como é que funciona para quem é pai e mãe quer fazer para o filho? Essa sessão ela é dividida entre uma parte com os pais e uma parte com o filho, tá? Porque aqui no Atleta Campeão nós trazemos os pais para o processo. Então, nós entendemos que os pais precisam participar, devem participar, então a gente tem essa forma de operar, tá? Se é só para o atleta, a gente faz a sessão só com o atleta, ok? Se você é treinador e estiver entre os 5 primeiros, a sessão também pode ser feita com você, nós vamos te ajudar a auxiliar a sua equipe. Então, tá tudo certo, tá? Com este treinamento, embora ele seja voltado para atletas e nós temos outros treinamentos para treinadores, você vai também, né? Se você estiver entre os 5 primeiros, você vai ganhar essa sessão, tá? Temos mais um bônus, o bônus do curso Patrocínio em 5 Semanas, para te ajudar aí a conseguir um patrocínio para sua carreira, tá? Então, esse curso, pessoal, ele foi lançado em 2018, né? E é um curso que ajudou muitos atletas, ajudou centenas, milhares de atletas a conseguir patrocínio. E ele foi vendido por R$ 500. Este curso nós tiramos ele da nossa plataforma e ele não é mais vendido, ok? Porém, para quem entra no pré-competição, a gente libera esse conteúdo. Então, você vai aprender a ter parcerias, apoios e patrocínios, porque a gente sabe, né? Ser atleta é caro. Ser atleta custa caro no Brasil. Enfim, qualquer lugar do mundo, né? Porque você tem que cuidar de muita coisa. Então, esse curso aqui, ele vai te dar diversas estratégias para você conseguir um patrocínio, tá? E também é somente para os 5 primeiros. Então, age logo, clica no link. 30 reais, gente, por mês. R$ 30 por mês. 12 parcelas de R$ 30 é o seu investimento. E você vai receber tudo isso, tá? Então, como é que vai funcionar somente para os 5 primeiros? Se você não tiver entre os 5 primeiros, tudo bem. Você vai receber o curso e tá tudo certo. Somente para os 5 primeiros, treinamento mental pré-competição por R$ 1.000. Uma sessão de atendimento individual, que custa R$ 350. O curso online patrocínio em 5 semanas, que custa R$ 497. Se você tivesse que investir em todos esses treinamentos e esse acompanhamento individual, nessa sessão de atendimento individual, você teria que investir mais de R$ 1.800. Porém, nesta aula aqui, você só vai precisar investir 12 parcelas de R$ 30,72, ok? Ou fazer R$ 297 à vista. Então, essa é a minha proposta para você que quer aí avançar e dar esse passo rumo ao trabalho mental, tá bom? E aí, algumas perguntas que sempre me fazem. Maíra, eu sou atleta amador, funciona para mim? Funciona para você. Se você é atleta que compete, é para você. Se você é atleta e não compete, ou seja, não. Eu vi que tem um ultramaratonista aqui. Se você não participa de provas, não tem o porquê você adquirir esse curso. Nós temos outros treinamentos para você. Tá? Mas se você participa de provas, você se importa com o tempo que você faz, esse treinamento vai te ajudar, tá? Maíra, e se eu não gostar do programa, se eu não assistir às aulas e não gostar, você tem todo o direito, 7 dias, assistir o conteúdo, você pode assistir o conteúdo todo, porque ele é todo liberado para você. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta e pronto, 100% do seu dinheiro de volta. Então, o risco é zero, pessoal, o risco é zero. Quanto tempo eu levo para começar a ter resultado? Se você é um atleta dedicado e inteligente, você começa a ter resultado a partir dessa aula, né? Você não precisa nem comprar o curso. Você já, a partir dessa aula, você já começa a ter resultado. O resultado, pessoal, mas falando sério aqui, o resultado,
ele depende de você, do quanto você vai estudar e se dedicar. Não adianta comprar o curso, assistir uma aula e deixar lá. Então, assim, a gente se distrai muito com Instagram, TikTok, né, YouTube. A gente se distrai muito. E aí, quando chega na competição, a gente fala, putz, devia ter me preparado melhor. Então, a hora de você se preparar é agora. Para quem tem competição esse final de semana, se você pegar firme nos estudos, você consegue avançar boa parte do curso e já colher os resultados nessa próxima competição. Tem diversas técnicas lá, tá? Eu vi aqui algumas pessoas já avançaram, parabéns. Algumas mães, né, pais aí também junto, muito legal, parabéns. Entre em contato com a nossa equipe para você garantir também essa sua sessão individual, tá bom? Com o treinador nosso. A Cauane, que mais? E a Ana, da ginástica rítmica. Foram 5 primeiros, pelo que eu vi aqui. Era até no dia que quiser liberar. Olá, Michele, mãe do Bernardo, Michele. Seja bem-vinda aqui. Legal. Já foram os 5 primeiros, Lucas? Olha, gente, tem uma notícia para vocês. Já foram os 5 primeiros aí, tá? Então, assim, parabéns aos 5 primeiros. Você pode entrar em contato com a nossa equipe, você vai receber uma ligação, uma ligação nossa, desculpa, não. Você entra em contato com a nossa equipe, o Lucas deixou todos os links para você poder agendar essa sessão com um treinador mental do atleta campeão, tá? Um treinador mental líder, um treinador mental que já fez as nossas formações, que trabalha aqui no atleta campeão, não no atleta campeão, mas ele é nosso treinador, né? Nosso treinador mental e vai poder te ajudar, tá bom? A Paula Dias, mandar a dúvida dela para mim no WhatsApp. Paula Dias, manda sua dúvida pra gente no WhatsApp. Chama a gente no WhatsApp. Ah, isso, Paula Dias, chama a gente no WhatsApp. Tá aqui o link para você falar. Só se falar lá com a equipe. Você tá no mudo e você tá sem câmera. Tá, é só avisa que algumas dúvidas, tipo, tem que tirar com a equipe. Tá bom? É famoso. Tá. O que que é Algumas dúvidas, Algumas dúvidas, envia o WhatsApp para falar com a equipe. que algumas pessoas vão ter cartão, essas coisas e tudo mais, fala com a equipe, por favor. Algumas pessoas vão ter situações com cartão de crédito e tudo mais, então fale com a equipe no WhatsApp. Regina entrou também. Parabéns, pessoal. Então, assim, estaremos juntos nessa jornada. O que que vai acontecer com você a partir do momento que você faz o investimento, tá? O que que acontece? Vou mostrar aqui a nossa plataforma para você saber tudo que você vai poder acessar. Lembrando que, assim, mesmo que você não esteja entre os 5 primeiros e ganhar essa sessão individual, fique em paz. Por quê? Você vai assistir o curso e dentro da nossa plataforma vai ter um espaço ali para você mandar mensagem para mim. Essa mensagem, ela não fica pública. Ela, ela só fica pública se eu autorizar. Então, vamos supor que você queira falar alguma questão pessoal. Eu vou responder para você por mensagem. Então, a gente vai ter essa comunicação. Não é que você vai comprar o curso e vai estar abandonado. A gente vai trocar, ok? Então, você pode me mandar sua dúvida, você pode me mandar a situação, e eu vou lá na plataforma, eu vou responder você da melhor forma possível, tá? Para poder te ajudar, para poder te dar uma orientação. Então, a nossa comunicação ela é constante. Lembrando que você tem acesso a todo esse material por 2 anos, tá? Então, você vai poder estudar, você vai poder tirar o melhor proveito disso e ter essa comunicação. Quem responde as mensagens lá sou eu, tá? Então, não é nenhum robô, você não vai cair em coisa de inteligência artificial, sou eu respondendo com muita atenção, com muito carinho, com muito amor a sua dúvida, a sua situação. Deixa eu mostrar a nossa plataforma para você. Aqui. Quando você faz o investimento, você cai direto aqui, ó, na nossa plataforma, tá? Então você vai ver que na nossa plataforma tem vários cursos, ok? Tem cursos para pais, tem cursos para treinadores, certificações.
Você entrou no pré-competição, então o seu curso será esse daqui, ó, treinamento mental pré-competição, esse aqui que tá em roxo, tá vendo? Você vai clicar nesse treinamento e aqui você logo de cara já vai ter o seu livro pré-competição. Esse livro ele é digital, então você baixa no seu computador, no seu tablet, no seu celular e você já tem acesso a ele, tá? Lucas, se você tiver ele aí, se você puder abrir para o pessoal dar uma olhadinha. E aí a gente vai lá, ó, as 7 leis pré-competição, o flow, diálogo interno. E aí aqui todo o curso para você. Olha quantas aulas, né? Bastante. Aí aqui a gente vai ter todos os áudios e visualizações que você vai ter acesso. Tem o bônus especial, que são mentorias gravadas para você. Treinamento inteligente, técnicas, apostilas. E tem mais um curso bônus do Fábio Sesquinho, do Viajando pela Fisiologia, um curso sobre overtraining. Então, assim, é muito, muito legal, bem completo para você treinar a sua mente. E, gente, você vai ter em mãos todas essas ferramentas também. Então, assim, eu acredito, sou suspeita, né? Mas eu acredito que é o seu pontapé inicial aí para se tornar um atleta mais forte mentalmente. Então, quero dar as boas-vindas e também os parabéns para quem entrou, tá? Não está dentro da Hotmart, tá? Esse curso. Não está dentro da Hotmart. Você vai fazer o pagamento pela Hotmart e você vai receber um e-mail. No e-mail que você registrou, você vai receber um e-mail com acesso, link de acesso, login e senha. Verifica também a sua caixa de spam, lixeira, porque às vezes o e-mail vai para lá, tá bom? Se você não conseguir, Fernanda, manda uma mensagem para o suporte que a gente te responde, tá bom? Para você poder acessar. Tá. O Lucas está mostrando aí para vocês a apostila, gente. Então, essa apostila é o livro, né, que a gente chama de livro pré-competição, para você já começar a estudar. Então, ali tem as atividades, tem tudo. Como vocês podem ver, tem testes, é bem legal, bem completo. E até os atletas mais jovens vão conseguir fazer, orientados pelos pais. Isso, Cauane, Fernanda, pessoal, vocês vão receber. Esse e-mail é automático, tá? A partir do momento que você compra, você recebe automaticamente. Se por um acaso você não receber, confere a sua caixa de spam, lixeira, aba promoções. Se não tiver lá, você entra em contato com a nossa equipe no WhatsApp, tá bom? Porque às vezes vocês sabem como é, né? Essa aula aqui, se ela vai estar gravada, vai estar gravada. Aí vocês têm que pedir para a diretoria. Não tem, não sei. Vai estar disponibilizada? Ele falou que vai pensar. Ele falou que vai pensar. Aí, não sei. Não sou eu que mando. Ó, fala aqui com a equipe, Fernanda. Manda uma mensagem que a equipe te manda o acesso, tá? Melhor canal de comunicação aqui com a gente é via WhatsApp ou Instagram, tá bom, pessoal? Manda uma mensagem lá no Instagram, que a gente responde o quanto antes, e no WhatsApp. Como são 9h30 da noite, neste momento, dia 9 de julho de 2025, numa quarta-feira, a nossa equipe de suporte, ela está reduzida. Então, às vezes a gente recebe muitas mensagens e não consegue responder a todos. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você será respondido, caso você não consiga ser respondido hoje, tá bom? Alguma dúvida, gente, em relação ao conteúdo? Aproveitem que eu vou estar mais aqui uns minutinhos para tirar essas dúvidas de vocês. Em relação ao curso, eu sei, será que eu fui uma das 5 primeiras? A equipe vai falar com você, fique em paz. A Cauane, acabei de entrar na plataforma. Aê, Cauane, bons estudos, hein? Comece a estudar. Então, pessoal, seguinte, eu vou encerrando por aqui.
tá bom? Sejam bem-vindas aí a Regina, a Anne, a Cauane, todo o pessoal que entrou para esse treinamento. É, Bianca Firmo, curso para técnicos tem? Nós temos muitos cursos para técnicos, Bianca. Fale com a equipe, tá bom? Para a gente entender qual é a sua necessidade, mas pelo que você está falando aqui, nosso curso de pós-graduação é o mais indicado para você, tá bom? Pós-graduação em psicologia do esporte, tá? Tem apoio psicologia E tem a pós de neurociência também. Se o seu objetivo é trabalhar com crianças, as duas podem te ajudar, ok, pessoal? Então, assim, a gente está encerrando hoje. Sejam bem-vindos novos alunos. Podem manter a comunicação comigo lá na plataforma, vai ser um prazer ajudar vocês. Vocês já perceberam que eu sou apaixonado por isso. Não sei se vocês sabem, mas eu estou grávida de 9 meses. Eu estou grávida aqui, e mesmo assim entregando essa aula para vocês, porque realmente isso daqui me move, é isso que eu amo fazer, e fico muito feliz em poder estar entregando isso aqui para vocês. Tá? Então, usem o que vocês aprenderam hoje, honrem esse conhecimento com a prática, certo? Então, para quem está indo para a competição, arrebente, e a gente se vê numa próxima. Para quem não entrou, ainda dá tempo, fale com a equipe, veja a melhor condição para você, e a gente se vê na próxima. Combinado, pessoal? Vou me despedindo por aqui. Um beijo, uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau.